A nossa abordagem de hoje será sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Que movimento é esse? Esse movimento é caracterizado por ter uma trajetória retilínea, uma velocidade escalar variável. Se nós temos uma variação de velocidade, essa variação só pode vir de uma aceleração. Então, este movimento possui uma aceleração escalar constante e não nula, que é chamada de aceleração tangencial, por ter a mesma direção da velocidade. O que pode acontecer nesse movimento é o seguinte: nós podemos ter a velocidade aumentando ao longo do tempo, nós temos aqui intervalos de tempos iguais e a velocidade está cada vez maior, isso significa que a velocidade está aumentando, ou então, em intervalos de tempos iguais, nós temos a mesma velocidade diminuindo. Essa variação de velocidade é caracterizada pela aceleração tangencial, que é uma aceleração que tem a mesma direção da velocidade. Este movimento tem uma classificação com relação a essa aceleração. Se a aceleração tiver o mesmo sentido da velocidade, significa que a velocidade estará aumentando. Por quê? A aceleração tangencial já tem a mesma direção da velocidade. Então, se tiver o mesmo sentido, significa que ela está agindo para aumentar a velocidade. Neste caso, o movimento é classificado como acelerado. Se essa velocidade está diminuindo, significa que nós temos uma aceleração de mesma direção da velocidade, mas ela tem sentido contrário à velocidade, porque ela está provocando uma redução na velocidade. Neste caso, o movimento é chamado de retardado. Então, vamos analisar aqui os esquemas. Quando velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal, ou seja, elas têm o mesmo sentido, o movimento é classificado como acelerado. Ele pode ser progressivo acelerado, se velocidade é positiva e aceleração é positiva também, ou seja, no mesmo sentido da trajetória, ou ele pode ser retrógrado acelerado. Quando a velocidade tem o sentido contrário da trajetória, consequentemente a aceleração também terá, as duas serão negativas. Então, para movimento acelerado, a gente tem velocidade positiva e aceleração positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa. Já o movimento retardado, a característica dele é que a velocidade age no sentido contrário da trajetória. Neste caso, velocidade e aceleração terão sinais contrários. Então, nós poderemos ter um movimento progressivo retardado, onde a velocidade é positiva, progressivo, mas a aceleração é negativa, significa que ela está diminuindo. Ou então, retrógrado retardado. A velocidade é negativa, significa que tem sentido contrário à trajetória, e a aceleração positiva, consequentemente, sentido contrário da velocidade, está provocando uma redução na velocidade. Essa aceleração, ela é calculada pela variação que ela provoca na velocidade no devido intervalo de tempo. Ou seja, a aceleração vai ser velocidade final menos velocidade inicial dividido por ΔT. A unidade do Sistema Internacional para a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Como para o movimento retilíneo uniformemente variado, nós teremos não só variação de espaço, mas também variação de velocidade. Neste caso, vamos ter duas funções horárias. Uma que vai representar a variação da velocidade, que é a função horária da velocidade, e a outra que vai representar a variação de espaço. Vamos analisar aqui na figura o seguinte: nós temos um corpo se movimentando no mesmo sentido da trajetória e sua velocidade está aumentando. Essa velocidade no final do movimento vai depender de quê? Da velocidade inicial mais o tempo de aceleração, ou seja, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. É uma função de primeiro grau. Como é uma função matemática de primeiro grau, o gráfico da velocidade em função do tempo será uma reta inclinada em relação ao eixo do tempo. Pode ser inclinada para cima, o que vai me indicar uma velocidade aumentando,
ou seja, é um movimento acelerado, ou pode estar diminuindo a velocidade, um movimento retardado. Repare que nós estamos aqui na parte positiva do gráfico. O movimento acelerado poderia acontecer também aqui na parte negativa, se essa reta estivesse se afastando do eixo do tempo. Significa que a velocidade seria negativa, mas estaria aumentando o seu módulo. Como também poderemos ter um movimento retardado na parte negativa do gráfico aqui, ó. Velocidade diminuindo, mais a velocidade negativa tendendo a zero. Então, nós temos movimento acelerado quando eu tenho um aumento de velocidade, e movimento retardado quando tenho uma redução de velocidade. A área do gráfico da velocidade pelo tempo é igual ao ΔS, ou seja, ao deslocamento. E se este corpo estiver em repouso, essa reta do gráfico vai estar sobre o eixo do tempo. Significa que a velocidade é igual a zero e só o tempo está variando. Além da função horária da velocidade, nós temos a função horária do espaço, como no movimento anterior. Aqui, a diferença do movimento retilíneo uniforme para uniformemente variado é que nós temos uma variação de espaço no mesmo intervalo de tempo. Então, se a gente pegar o mesmo intervalo de tempo, inicialmente ele vai estar andando um espaço, aí esse espaço vai aumentando, ou diminuindo, depende se o movimento for acelerado ou retardado. No caso do exemplo aqui, nós temos um movimento acelerado, ó, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Então, a tendência desse espaço em cada intervalo de tempo é ser cada vez maior. A função horária do espaço para esse movimento vai ser igual à função horária do movimento retilíneo uniforme mais o tempo de aceleração. Então, eu terei posição final igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio de AT ao quadrado, que é o tempo de aceleração para esse movimento. É uma função matemática de segundo grau, porque a variável independente tempo está elevada ao quadrado. Neste caso, o gráfico será uma parábola. Esta parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. No caso de termos um movimento progressivo, ou seja, nós temos um movimento no mesmo sentido da velocidade e esta velocidade está aumentando. A aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, portanto, eu terei velocidade positiva, o corpo está deslocando no mesmo sentido da trajetória, e terei aceleração positiva, concavidade da parábola voltada para cima. Este é um movimento acelerado, a velocidade está aumentando. Se o movimento estiver sendo feito no sentido contrário da trajetória, ele também poderá ser acelerado. Neste caso, a velocidade é negativa e a aceleração também é. O gráfico terá a concavidade da parábola voltada para baixo. Então, preste atenção. O sinal da aceleração não vai indicar se o movimento é acelerado ou retardado. A comparação do sinal da velocidade com a aceleração é que vai me dizer se o movimento é acelerado. Se eu tiver o mesmo sinal, tanto na velocidade quanto na aceleração, será um movimento acelerado, independente da velocidade ser positiva ou negativa. Então, eu posso ter um movimento progressivo acelerado ou retrógrado acelerado. Então, o sinal da aceleração só vai me indicar a concavidade da parábola para este gráfico. Perceba aqui que a parábola está saindo do vértice. Saindo do vértice. Nos dois casos, eu tenho um movimento acelerado independente da aceleração ser positiva ou negativa. Como que fica o gráfico para um movimento retardado? Vamos analisar. Para o movimento retardado, eu tenho velocidade e aceleração de sentidos contrários. Quando a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Neste caso, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, a concavidade da parábola vai ser para baixo. Eu tenho uma aceleração menor do que zero. E esse movimento é retardado, a velocidade está diminuindo, ou seja, a parábola está chegando no vértice.
Se eu tenho uma aceleração positiva, significa que a concavidade da parábola está voltada para cima, mas o movimento tem velocidade negativa, ou seja, a concavidade da parábola está voltada para cima porque a aceleração é positiva, ok? Mas o movimento é retardado, a parábola está chegando no vértice. Para um movimento que tenha inversão de sentido, a parábola vai estar completa, não vai estar dividida em saindo do vértice ou chegando no vértice. Vamos analisar. Para uma concavidade voltada para cima, a aceleração é positiva. Então, eu tenho aqui, ó, movimento retardado, a velocidade está diminuindo. Quando chega no vértice da parábola, essa velocidade é igual a zero. Esse é o instante da inversão do movimento. Aí ele passa a ser acelerado. Ou seja, se a velocidade vai ser zerada, para continuar esse movimento, ela vai ter que ser aumentada. Então, movimento acelerado. Quando a gente analisa a parábola completa aqui, nós podemos perceber quando que o movimento é retardado e quando que ele é acelerado. Quando a concavidade está voltada para baixo, nós vamos ter a mesma situação. Ó. Inicialmente, o movimento é progressivo retardado, a velocidade está diminuindo, mas o corpo está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. A velocidade vai a zero no vértice da parábola, então aqui é o instante da inversão do movimento. A partir daqui ele passa a ser acelerado, ou seja, eu terei um movimento que, apesar do corpo estar voltando na trajetória, a velocidade dele está aumentando, então ele é um movimento acelerado. O gráfico da aceleração por tempo, como nós temos nesse movimento uma aceleração constante, ele será uma reta paralela ao eixo do tempo, ou seja, a aceleração não vai mudar de valor, ela vai permanecer com o mesmo valor. E a área desse gráfico vai me dar a variação da velocidade, ou seja, o ΔV. E para finalizar, quando a gente não conhece a duração do movimento, ou seja, não temos conhecimento do tempo de duração do movimento, a gente pode aplicar a equação de Torricelli para determinar tanto a velocidade final, quanto a velocidade inicial, aceleração ou deslocamento. Esta é uma equação que nos permite calcular todas essas grandezas envolvidas no movimento uniformemente variado, sem a necessidade de conhecer a duração do movimento. Muita atenção! Tanto as funções horárias quanto os gráficos do movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado serão usados em movimentos como queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Então, para os próximos movimentos, nós vamos analisar as mesmas equações. Então, tanto para queda livre, quanto para lançamento vertical, lançamento oblíquo e lançamento horizontal, nós vamos usar essas equações que estudamos até agora. A gente não vai ter equação diferente para esses movimentos. Por quê? Queda livre e lançamento vertical são movimentos retilíneos, só que realizados na direção vertical. É um movimento de queda sob a ação da gravidade. Então, a única mudança que vai acontecer é que a aceleração aqui não vai ser A, vai ser G, que é a aceleração da gravidade. E o lançamento oblíquo e lançamento horizontal é uma composição de dois movimentos. Portanto, vamos usar tanto as equações do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, quanto as equações do movimento retilíneo uniformemente variado.